Gemas únicas com habilidades especiais. Ninguém sabe de onde elas vieram, e muito menos que estranhos objetos elas guardam dentro. A lenda conta que elas pertencem aos deuses, que têm um grande plano e que estão distribuindo elas com um propósito. O que nós sabemos de fato é que a única forma de ganhá-las é ganhando os desafios propostos por eles. Então pessoal, sem enrolar muito, vamos para a parte 2 do vídeo da Update 2.5. Se você ainda não viu a parte 1, clica na descrição. Eu tava falando sobre os novos tipos de desafio, então vamos lá. As outras duas classes de desafio são Ladrões de Gemas e Roubo Perfeito. No Ladrões de Gemas aí vai contar basicamente quem roubar o maior número de gemas. Sim, número e não valor em gema. Ou seja, se você roubar 300 ou 500 gemas, você ali vai estar bem colocado nesse desafio, independente da colocação. E o Roubo Perfeito vai levar aí os desafios aí, quem conseguir completar o maior número de bases sem morrer, fazendo o perfeito. Eu acho essa competição especialmente interessante, vamos ver aí quando ela aparecer pra gente disputar. Duas informações finais aí a respeito dos desafios. Primeiro, o fator de desempate, caso os jogadores tenham a mesma colocação ali em pontos, é o número de gemas, o seu score de gemas. E a segunda informação é caso os desafios eles só estão disponíveis para jogadores que estão a partir do terceiro totem no jogo. Ou seja, se você iniciou o jogo agora e ainda está na primeira e na segunda base, os desafios ainda não vão estar disponíveis para vocês. E é importante notar também que a premiação para diferentes levels, né, eu comentei aqui sobre a pool de players de 40+, mas players que estão abaixo desse level participam de uma outra pool, né, de uma outra disputa, e as premiações também são diferentes. Eu sei ali que pro level 20, a gema perfeita ou a gema única, ela tem um valor de 10k, né, e não de 100k como é pro 40+. O que ainda é muito interessante, principalmente para os campers. Mas agora vamos falar dessa gema única aí, essa nova adição do jogo, e vamos discutir um pouco sobre ela. Que de fato elas são diferentes de todas que a gente conhecia até então no jogo, e elas realmente se parecem muito top. Mas vamos falar agora das características delas. Como vocês sabem, a única forma de ganhar elas é através dos desafios. Se no caso você ficar entre os 100 primeiros no momento, você vai levar uma delas, ou se você roubar de algum dos vencedores, né? É importante notar as características dessa gema. A primeira característica, pessoal, é que se você fizer um ritual com ela, você vai ganhar 15 orbes ao final do ritual. A segunda característica é que ela não pode ser recuperada. Isso mesmo, se você perdeu ela, já era. Nenhum pessoal da sua guilda pode ajudar, nenhum amigo do Facebook pode tentar recuperá-la. O truque, no entanto, com relação a ela é que quando você coloca ela em um ritual, ela se camufla com uma gema de 3k menos, né? Então ela fica ali com um valor bem básico, e assim o atacante não sabe qual é a gema, se tem uma gema única dentro daquele ritual. Entre aspas, pessoal, que eu já vou comentar isso mais à frente. Mais uma característica dessa gema é o seguinte: se ela for a menor que você tenha entre todas, ela não vai ser automaticamente vendida no final do último dente no seu totem, né? Qual vai ser vendida? Eu acredito que seja a próxima menor, mais normal. E a outra característica, pessoal, é que essa gema, ela quando vendida manualmente, né, se você vender ela manualmente, você vai ganhar as orbes, as 15 orbes que você ganharia fazendo um ritual com ela. E mais uma característica que surgiu como dúvida de muita gente é o seguinte: se eu combinar essa gema com outras gemas normais, e o que vai acontecer no final do ritual? Eu vou perder a habilidade especial dela? A resposta é não. Você vai ter uma gema única com uma graduação, né, com um valor, com um delta muito maior do que você tinha antes, e a habilidade ainda vai continuar lá. E a última característica que não está muito clara, mas que a Leptolab liberou com relação às gemas únicas, é que elas vão sumir, que elas vão mudar depois de alguns desafios. Isso sim é muito interessante, a gente não sabe como vai ocorrer, se vão vir novas habilidades para novas gemas únicas ou se elas vão realmente desaparecer. O fato é que elas vão se tornar cada vez mais raras e mais difíceis de conseguir. Mas agora vamos discutir um pouco, vamos fazer uma análise um pouco sobre essas gemas únicas, se elas são realmente tão boas assim. A pequena análise que eu tenho para fazer é que essa armadilha é realmente mais ou menos uma cilada, é uma cilada, Bino.
Porque ela é uma faca de dois gumes, pessoal. Primeiro, sim, ela parece super legal. Segundo, ela tem uma habilidade especial. Mas terceiro, ela não pode ser recuperada. Ou seja, se você acabar fundindo ela com uma gema, com gemas altas, né, como você tenha, você vai ter uma gema super alta que não pode ser recuperada. E segundo, pessoal, se você quiser guardar ela, né, se você quiser fazer uma gema pena perfeita, você basicamente vai acabar com a habilidade especial dessa gema, porque ela vai ficar ali simplesmente nos seus slots e ela não vai mais poder exercer a sua habilidade especial, né? E terceiro, pessoal, é o seguinte, em relação à camuflagem dessa gema, que ela se camufla em uma gema de 3k menos, né? Ela não... Isso, no meu caso especial, ela não serviria como uma camuflagem, porque a minha menor gema geralmente é de 10k. Ou seja, os meus rituais geralmente são com pedras de 10k, e se eu colocar a gema ali, ela vai aparecer com uma gema de 3k menos. Então, isso ficaria muito claro para qualquer atacante. Ou seja, tem duas pedras de 10k e uma pedra ali que é de 3k menos. Vamos ver, ele entraria na minha base para realmente tentar roubar essa gema, porque tá muito na cara, né? Então, como vocês puderam ver aí, a gema ela é um pouco complicada, né? Então eu realmente não sei se ela é boa. Tem muita gente discutindo que o prêmio, que segundo prêmio ali na linha, de 150 orbs chega a ser melhor do que a própria gema em si, porque com 150 orbs você sim consegue fazer um delta, se for bem investido, um delta maior de 100k, né? Então aí fica para discussão. Escreva nos comentários aí o que vocês acham dessa análise, né? O interessante é assim, essas gemas elas vão se tornar como item de colecionador, né? Mas isso é realmente interessante pro jogo, a gente precisa disso. Escreve aí nos comentários o que você acha. Algumas perguntas ainda ficam abertas com relação às gemas únicas, que a gente só vai descobrir com o andar da carruagem, vamos falar assim. Nós não sabemos ainda se é possível você colocar mais de uma num totem, né? Ou seja, se você tiver, hipoteticamente, 3 gemas aí especiais, se você vai ganhar, por exemplo, 45 orbs, né? Isso é algo que a gente ainda não sabe. Vamos ver, vamos deixar andar a carruagem. A gente ainda nem sabe se é permitido mais de uma em cada totem, mas isso com certeza a gente vai descobrir logo em breve. E nós estamos agora basicamente no final. Vou dar minhas últimas palavras gerais com relação a essa atualização, né? Principalmente, vamos falar agora um pouco dos desafios, né? Tem muita coisa que na minha opinião tá muito aberta. Os desafios eles foram interessantes sim, né? Eu acho que os designers e os desenvolvedores da Zeptolab eles são muito inteligentes para manter nós focados no jogo, né? Eles conseguem de alguma forma, mas eu não acho que realmente isso mudou o jogo, né? Na minha opinião, há muito tempo eu venho falando que é necessário experiência um pouco diferente, né? Basicamente você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia antes das batalhas de guilda, né? Antes do desafio você continua fazendo as mesmas coisas para ganhar bonificações diferentes. Ou seja, o jogo ele de fato ainda não está redondo. Eles vão colocando novas aplicações aí que não mudam necessariamente a experiência para jogadores mais antigos. Então é assim que eu vejo. Quando eu comecei em fevereiro, eu estava roubando dungeons da mesma forma que eu faço hoje em dia. A única diferença é que tem as batalhas de guildas ali paralelo e agora os desafios, né? A opinião o que eu vejo é que nada tá muito completo, muito redondo. É da mesma forma quando veio as batalhas de guilda pela primeira vez e você tinha as medalhas e você não tinha o que fazer com as medalhas só depois que vieram os níveis de guilda, que foi algo realmente muito legal. E agora a mesma coisa eu vejo com relação a esses novos desafios. Por exemplo, você tem que pegar milhares de ouro, mas você não tem o que fazer com ouro. Então eles têm que dar uma função para isso, para que você possa aguardar ou que você possa fazer algo com esse ouro que você acaba juntando. Um outro ponto que eu quero comentar relacionado a não necessariamente a essa atualização é que o jogo aos poucos, né, durante todas as atualizações ele está influenciando que você jogue mais e mais horas, né? Antigamente você ganhava basicamente por não jogar, agora você é premiado por jogar, né? Quanto mais horas aí basicamente mais chances você tem de conseguir essas premiações, mas a mecânica, o centro do jogo ainda não mudou e está se tornando cada vez mais difícil, ou seja, não existe influência para que você coloque pedras grandes dentro do jogo, né, no totem. E agora, da forma que mais jogadores estão online, existe menos pedras ainda para você roubar, né? Então basicamente o jogo, você agora fica pulando muito mais bases e gemas são mais difíceis de achar. Essa foi mais ou menos a minha sensação e com certeza isso eu acho que eles têm que mudar, né? Você tem que ter mais gemas, porque a experiência de ficar simplesmente pulando bases chega uma hora que ela fica um pouco exaustiva. Então é por isso que eu vejo que o jogo, cada atualização ela vai dando um pouco de forma, né? O jogo ele realmente ainda não tem uma forma completa e aos poucos eles estão chegando lá.
Então são essas minhas considerações, pessoal. Eu acho sim que os desenvolvedores têm boas intenções, né, conforme as suas crenças em relação ao jogo, mas talvez essas atualizações que são mensais, elas acabam sendo lançadas um pouco pela metade, ou talvez eles acabam deixando brechas para as próximas, né? Então vamos ver aí o que vem para eu esperar. Apesar de eu ter criticado um pouco essa atualização e ter achado ela um pouco mais ou menos, eu vou sim continuar jogando, eu vou querer pegar essa gema aí, única. Os caras são espertos, eles têm também o faro pra deixar a gente ligado nesse jogo aí. Então é isso, pessoal, essas foram minhas considerações sobre a atualização 2.5. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora vocês vão ficando aí com os desafiantes, com os que me enviaram os desenhos aí do desafio da semana retrasada, que eu tô um pouco atrasado aqui no meu planejamento. Muito obrigado de coração a todos vocês que participaram. Eu vou mandar um abraço agora para o Sr. Felipe Tucker, para o Reptile Game, para o Rafael Ferreira, para o Lucas Salles, para o Frederico Bender, para o Daniel Oliveira, para o Daleste da Máfia BR e para o Eduardo, que já é nosso conhecido aqui. O desafio da semana que vem, pessoal, vocês vão me mandar aí, como vocês viram que eu mostrei meu rosto pela primeira vez, agora é a vez de vocês também aparecerem no canal e mostrar o rosto de vocês aí. O desafio da semana que vem, eu quero ver uma foto com a cara de vocês, como vocês ficam quando vocês perdem uma gema para aqueles 5% de chance. Então, esse é o desafio. Por favor, envie no meu e-mail que tá aparecendo aí na tela. As mais raivosas, as mais engraçadas vão entrar aqui no canal na semana que vem. Muito obrigado por tudo e, como sempre, só não sai sem deixar aquele like. Valeu, falou e tchau! Everything changes.